Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal, a Voz Clamando no Deserto, e mais um conteúdo, da lição dominical desta feita. Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes e a lição. E nós vamos estar. O tema principal, central, é plano perfeito. A salvação da humanidade. Mensagem central, é a mensagem central das Escrituras. E nessa oportunidade estaremos encerrando, pela misericórdia e graça de Deus, mais um conteúdo, da primeiro trimestre, com essa lição número 13. Chegamos ao fim aqui dessa nossa jornada dentro da classe do jovem, e tratará aí do título A Consumação da Salvação, Interessante a imagem aí, como se representando os salvos, e a figura aí da Jerusalém celestial, que diz Apocalipse, descerá do céu, enviada por Deus, onde habitará os santos, e não haverá sol, não haverá lua, porque o resplendor da glória do Senhor será o que nos iluminará, o que estará conosco durante o período eterno. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por mais um trimestre aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes, e também por mais uma lição, mais um trimestre, pela última lição que vamos estar aqui conhecendo o conteúdo. Que o Senhor venha nos abençoar durante todo esse percurso. Queremos te agradecer pela esperança que temos no que diz respeito à consumação da nossa salvação, que será no período da nossa glorificação, onde nossos corpos, ó Pai, será transformado e haveremos de nos encontrar com o Senhor nas nuvens, para que a partir daí estejamos aonde o Senhor estiver para toda a eternidade. Dentro dessa esperança e durante essa expectativa, carecemos, Senhor, da tua direção, graça, favor imerecido, ajuda. Senhor, nos fortalece, nos dá entendimento, progresso, Senhor, na graça, como também no conhecimento. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Provavelmente, não é certeza, mas provavelmente, próximo trimestre não vai ter aqui esse quadro, porque vou estar aí tirando um período aí de, não sei se eu posso dizer de férias, mas a questão toda é que aqui no quadro, no canal temos já mais de 1.300 vídeos, pela misericórdia de Deus, fora os que já estão na plataforma para ser liberado na data oportuna, como momento de reflexão da quinta e sexta-feira, tá bom? E alguns outros quadros, como Estudando Junto, Diga Não ao Modismo, ainda vai prosseguir. Porém, os quadros de conteúdo, escola dominical, eu vou dar um período aí de tempo, tá bom? Se vocês achar que é importante, vocês terão que estar comentando aí, tá bom? Solicitando aí, dando a sua opinião, e
Qualquer coisa, dependendo dos comentários, estarei retornando aí com o quadro da Escola Dominical e do conteúdo, tá bom? Que a finalidade aqui é justamente proporcionar a você que não tem revista, que não pode estar na sala dominical, da Escola Dominical, no seu ministério ali, ter essa oportunidade de estar conhecendo o que se trata, o que vai se tratar no domingo, né? No domingo que vem agora, a próxima aula será a aula 13, a consumação da salvação. Então, durante a semana, né, segunda, terça e quarta, estavam sendo liberadas aí essa possibilidade para que eu e você pudéssemos estar conhecendo esse conteúdo, tá bom? Porém, no próximo trimestre, que vai trazer aí outros temas, né? Não tem uma para, agora não me lembro qual é a do jovem, né? Só um pouco, só um momentinho só. Próximo trimestre, segundo trimestre, será aí entre a verdade e o engano, batendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. O comentarista Eduardo Leandro Alves será aí o tema central do próximo trimestre da classe dos jovens, tá bom? Vamos estar aqui abrindo o PowerPoint, a lição número 13. Prosseguimos aí. A consumação da salvação. Texto principal. Aqui. A consumação da salvação. Texto principal, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. A certeza da glorificação final, nos impulsiona a viver como cidadãos celestiais, mesmo em um mundo em desordem. Só retornar aqui com o tema, porque eu estava fora com o microfone mal posicionado aqui. Então, relembrando aqui, o tema do próximo trimestre do jovem será entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. O comentarista será Eduardo Leandro. Eu não vou ler aqui cada tópico, tá bom? Para não estender muito o vídeo. Quem sabe pelo tempo, se eu acabar, eu ver que o tempo é propício, eu volto aqui e falo das lições, tá bom? Então vamos prosseguir. Texto bíblico, 1 Coríntios 15, 42, 49, Apocalipse 22, de 1 a 5, diz assim. 1 Coríntios 15. Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Continuando, versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Apocalipse 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua graça, sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e a sua testa estará o seu nome.
E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor Deus, olha só, os alumia e reinarão para todo sempre. Introdução. A salvação não se limita à justificação, regeneração e santificação. Ela será plenamente consumada na glorificação final. Esta é a gloriosa esperança de todos nós, né, como Igreja de Cristo. Por isso, caro jovem, concluiremos este trimestre contemplando o novo começo de Deus, como a consumação do plano redentor. A palavra de Deus revela que nosso corpo será completamente transformado. Toda a criação será restaurada. Estaremos para sempre com o Senhor. Essa certeza deve orientar nossa vida no presente, levando-nos a viver como verdadeiros salvos em Cristo. Segundo essa expectativa e essa verdade, com respeito a essa atitude, nós podemos considerar o que Pedro fala, né, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 7. Quando ele diz aqui, ó, 1 Pedro, capítulo 2, né? Opa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante, ele diz aqui. Não. 3. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 7, ele fala do juízo, né? E fala assim, ó, no versículo 8: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, aí ele diz aqui, ora. Ele diz, ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoa não deveis ser, ó só, em santidade e piedade? Agora, o que nós estamos tratando na lição. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que o céu e o fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Aí ele diz, nós, porém, falando da igreja, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Aí ele diz, pelo que, amados, como estáis guardados, aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achado imaculado, olha só, irrepreensível e em paz. Primeiro ponto, do terreno ao celestial. Primeiro, a corrupção dará lugar à incorrupção. A glorificação é a última etapa da salvação. Quando ela ocorrer, os salvos terão seus corpos transformados. O corpo, hoje, está sujeito à finitude. Ele envelhece, adoece e morre. Nós vemos isso lá em Eclesiastes capítulo 12, né? Vai tratar disso aí. Essa é a corrupção de que o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios 15. Só completando o comentário que eu fiz do Eclesiastes 12, caro jovem. E lá fala justamente começando e se direcionando ao jovem, né? Falando para que na mocidade nós não venhamos, né, a esquecer do Criador. Então essa palavra é dirigida aos jovens. E depois ele diz, no decorrer, qual é a razão disso, o porquê disso. Aí ele vai tratar aí dessa questão do envelhecimento, adoecer, morrer. Trata ali no capítulo Eclesiastes capítulo 12.
Essa é a corrupção que o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios 15, condição física limitada, que herdamos desde o Éden. Na glorificação, nossos corpos não envelhecem, não adoecem, nem morrem. Não por acaso o apóstolo Paulo compara o corpo atual ao corpo glorificado, mostrando a transição do terreno para o celestial. Viveremos então em uma nova dimensão de existência. Então aqui Paulo, né, a lição está tratando aí do processo dentro aí da consumação da salvação. Vem primeiro o nascer de novo, depois vem a regeneração, a consciência como cristão, como Paulo trata em Romanos capítulo 12, caro jovem, versículo 1 e 2, da santificação progressiva. Então, novo nascimento, ou regeneração, né, que trata do novo nascimento, a justificação e a santificação e, por último, a glorificação que se dará aí com respeito ao término aí desse processo, tendo o seu clímax na consumação da salvação. Então, Paulo vai tratar aqui, o Senhor vai estar tratando desse espaço, né, através e à luz da Bíblia. Alma vivente, espírito vivificante. Para aprofundar ainda mais essa transição, o apóstolo apresenta outro contraste, agora entre Adão e Cristo. O primeiro, como alma vivente, foi aquele que recebeu a vida diretamente de Deus. Vamos ler novamente: alma vivente, espírito vivificante. Para aprofundar ainda mais essa transição, o apóstolo apresenta outro contraste, agora entre Adão e Cristo. O primeiro, como alma vivente, foi aquele que recebeu a vida diretamente de Deus. O segundo, nosso Senhor, é o espírito vivificante, ou seja, aquele que concede vida, anima, transforma e renova o ser humano pecador. Assim como herdamos a natureza adâmica, inclinada ao pecado, também herdaremos para sempre natureza redimida que procede de Cristo. Portanto, a finitude dará lugar à infinitude, a corrupção, à incorrupção e a morte, à vida eterna. Terceiro subponto, o homem terreno e o homem celestial. Nesta era, carregamos a imagem do homem terreno. Lutamos contra a natureza pecaminosa, enquanto não experimentamos plenamente a redenção eterna, pela qual até mesmo nós gememos, diz Paulo escrevendo ali em Romanos capítulo 8. Nós já aguardamos essa mudança. Quando em 8, capítulo 20, versículo 22, Paulo diz assim, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dor e de parto até agora. E não só ela, agora fala de nós, mas até nós que temos a primícia do Espírito, está em maiúsculo. Também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do corpo. Então, o princípio do homem celestial é ter essa aflição em nosso dia a dia, né? Essa luta constante contra a nossa própria natureza. A palavra de Deus revela que o Senhor Jesus suportou as contradições dos pecadores. Contudo, temos a promessa de que seremos conformados à imagem celestial e sem pecado e em comunhão eterna com Deus. A contradição humana desaparecerão. Viveremos, enfim, aquilo que Deus planejou para nós desde o princípio. O rio puro de água viva. É o segundo ponto dentro aí do tema, do tópico. Uma nova ordem do cosmos. Apocalipse 22, do 1 ao 5, vamos estar tratando agora, né? Rio puro de água viva. A salvação não será consumada apenas no ser humano, mas também em toda a criação. A Bíblia mostra que o pecado trouxe caos, não apenas ao homem, mas a toda a ordem criada. Contudo, Deus consumará a obra ao estabelecer novo céu e nova terra. Nessa perspectiva, o apóstolo João nos apresenta a cena gloriosa da cidade eterna. Nela há um rio que flui do trono de Deus. Esse rio, além de seu sentido literal, simboliza a presença contínua do Espírito Santo.
Sua presença produz uma restauração completa, na qual pulsa a vida de Deus. São as doces águas do Espírito, em contraste com as águas amargas do tempo presente. Segundo subtópico, ponto, produção de vida verdadeira. Apocalipse 22 também nos apresenta a imagem de uma árvore, a árvore da vida, diretamente do relato de Gênesis. Agora ela está acessível a todos os salvos, dentro de um contexto de redenção consumada. Essa árvore simboliza a verdadeira vida, em que não haverá mais sofrimento físico, emocional ou espiritual. Experimentaremos cura, plenitude e alimento eterno que procede diretamente de Deus. Tudo terá sido completamente redimido. Trata de uma forma de vida que, para muitos hoje, não passa de um imaginário, de um anseio por um mundo melhor. No entanto, essa realidade não é fruto da imaginação humana, mas faz parte do plano de redenção do Deus Altíssimo, preparado desde antes da fundação do mundo. E subtópico 3, Deus como centro para sempre. Apocalipse 22 também revela que o trono de Deus e do Cordeiro estará no centro da cidade, no meio do seu povo. É Deus como centro da vida. Ele será o sol e a luz que ilumina eternamente. Seremos sustentados por sua presença contínua. Então, o serviremos para sempre e contemplaremos de forma gloriosa a sua face. Essa esperança é o que move a vida do verdadeiro salvo. Quem for justificado, regenerado, santificado, anseia por ser glorificado, a fim de adentrar no reino celestial e contemplar a face do Senhor por toda a eternidade. Caminhando por final, vivendo o futuro, glorioso no presente trabalhoso. Vivendo como glorificados. A esperança cristã em relação à glorificação final nos convida a agir no presente com um estilo de vida coerente com o reino de Deus. Não se trata de um chamado à inatividade, muito menos a uma vida alienada, desconectada das questões reais da existência. Pelo contrário, essa esperança nos motiva a viver com um propósito que procede de Deus. É uma realidade do céu que já se manifesta em nós. Assim, se essa esperança molda a nossa fé, somos desafiados a viver como se já fôssemos glorificados. Que morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, ascendemos com Ele ao céu e agora vivemos no mundo como cidadãos celestiais. O reino de Deus já opera no presente momento em nós. Sendo canais da água da vida, o mundo vive em desordem e, como reflexo da desordem da criação, as pessoas também vivem em desordem interior e exterior. Contudo, nós temos rios de água viva que correm no coração do salvo por intermédio do Espírito Santo. Assim como esse rio cura, restaura e renova, somos chamados a levá-los àqueles que se encontram no profundo deserto espiritual. Somos os canais pelos quais o Espírito Santo deseja saciar a sede do sedento, curar as feridas do ferido e fluir na vida de quem perdeu o propósito. Somos esses canais divinos para esse tempo. Ou seja, luz, luz para o mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra, disse o Senhor Jesus. Uma mentalidade teocêntrica em um mundo antropocêntrico. Viver como Deus no centro de tudo é caminhar na contramão de um mundo que coloca o ser humano numa posição que deve pertencer somente ao nosso Deus. Isso aqui, para não entrar em polêmica, caro jovem, infelizmente é o que está acontecendo atualmente. Até os próprios hinos, o homem é o centro. Há hinos hoje que não são louvores a Deus. É Deus cantando para o homem. É Deus cantando para o ser humano, colocando ele como o centro do seu interesse, do seu bem maior. Ou seja, não há o louvor, é uma música em que Deus está cantando. Eu sou, eu faço, eu digo, eu vou fazer com você isso, eu vou fazer com você aquilo. Então, infelizmente, essa realidade nós já estamos convivendo, infelizmente,
e na maioria, se não na totalidade das igrejas. Uma em um grau maior, outras em grau menor. Mas isso é uma verdade. O homem passou a estar no centro, né, dos cultos de que Deus, infelizmente. Por isso os valores do mundo são outros. Suas prioridades são diferentes. Seu estilo de vida é distinto. Suas decisões seguem outra lógica. Em contraste com o mundo centrado no ego, o salvo vivo centrado em Deus por meio de seu Filho, na força do Espírito Santo. Seus valores refletem os de Cristo, suas prioridades estão alinhadas com as de Cristo, seu estilo de vida imita o de Cristo, suas decisões são e guiadas pela vontade de Cristo. Neste mundo centrado no homem, Deus é o nosso centro, como diz Paulo em Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E vivo pela fé daquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Colossenses 3:1-3 diz: se estáis ressuscitado em Cristo, pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E segue-se aí, versículo 2 de 3, só citei o 1. Concluindo, a salvação não é apenas uma realidade passada ou presente, mas também, deixa eu ver aqui o negócio, mas também uma promessa futura e gloriosa. Ela será plenamente consumada na glorificação do crente e na renovação de toda a criação. E quando isso vai acontecer? Na primeira vinda do Senhor Jesus, que se dá por duas fases. O arrebatamento da igreja, depois para o governo milenial. Por isso que vai haver ali o Tribunal de Cristo, onde será ali dado a demanda, né, para essa questão também ali do governo milenar de Cristo na vinda com seus santos, para reinar aqui neste mundo em cumprimento à promessa feita a Davi. Depois de que entrará, depois disso, o juízo, o trono branco e, por fim, o estado eterno. Jovens, cheios do Espírito Santo, vivem com os olhos voltados para a eternidade e os pés firmes no presente. Mesmo em meio à luta, dúvidas e desafio, sabemos para onde estamos indo. Nossa caminhada tem direção. Estamos indo ao encontro da glória que nos está prometida em Cristo. Isso faz nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: tenho por certo, olha bem, fala de conhecimento, fala de certeza, fala de âncora. Ele diz: tenho por certo que as aflições deste mundo. E quais são as aflições? Do que nós tratamos até aqui da lição. Um mundo em desordem, a questão nossa de ainda estarmos dentro desse tabernáculo e tudo que envolve esse período em que estamos aguardando para a consumação da salvação, que se dará pelo fato do clímax da glorificação do nosso corpo. E Paulo ele diz: tenho por certo que as aflições deste presente século não hão de se comparar, olha só o que Paulo diz, com a glória que nos há de ser manifestada. Paulo está ali falando não só da certeza da sua salvação, e frente às tribulações, aos percalços que são comuns a nós, por estarmos buscando viver como Cristo, imitar a Cristo, ouvir a Cristo, né? E também sob essa expectativa já desta glorificação. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, por estarmos aqui mais esse trimestre, encerrando esse trimestre. Só temos, Pai, que agradecer a Ti, ao Senhor, por cada lição, Pai, que aqui tratamos dessa grade teológica, a qual conhecemos como a soteriologia, que fala da salvação, que fala do pecado, que fala do homem, enfim. Nós só temos, Senhor, a te agradecer pelo período que até aqui ficamos. Abençoa cada jovem nesta compreensão, que esta compreensão venha gerar, Pai, maturidade, compromisso, fé e compromisso com respeito ao alvo a ser buscado, a ser alcançado, ao cuidado com a sua própria vida espiritual, por fim, na certeza e na confiança de que o nosso corpo um dia terá o seu pleno
a sua plena transformação, estaremos sendo como o Senhor é, como diz o apóstolo João. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco até aqui. Que Deus abençoe a todos, a você, a sua casa, a sua família, e que esta meditação venha trazer para você edificação, consolação ou até mesmo a necessidade da exortação. Mas saiba por certo que a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável a todo momento que a ela estivermos a refletir.